Olá, eu quero partilhar hoje a ministração que está em Marcos 4 e eu acho realmente fabulosa essa passagem. Ela nos mostra um momento que se levanta uma grande tempestade sobre um barco aonde Jesus estava. Só que Jesus estava repousando na popa do barco, ou seja, na traseira, na parte de trás do barco. Então diz a Bíblia que se levantou um grande temporal, diz a palavra do Senhor, um temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Imagina só, nós não estamos falando de um navio, queridos. Nós estamos falando de um barco. Amém? Pensa nesse livro que foi escrito aqui há 2000 anos, né? Esse episódio ocorreu há 2000 anos atrás, praticamente, ok? E Jesus ali dormindo na almofada do barquinho. Naquele momento, tamanha tempestade e vendaval, depois que as águas já estavam enchendo o barco, diz que os discípulos despertaram a Jesus, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu ao vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Eu quero que você pense sobre essa situação de forma plena. Por quê? Aqueles discípulos estavam com Jesus, mas Jesus estava lá, adormecido no barco deles. E olha que interessante. Primeiro, queridos, começou uma tempestade de vento. E, no entanto, diante daquele temporal de vento, nós sabemos que um temporal, ele não vem bruscamente, né? Começa o céu escurecer, começam algumas circunstâncias ocorrerem até chegar no ápice de um temporal. E, no entanto, começou um temporal de vento, e então começou um temporal de forma que as ondas começaram a subir para cima do barco. Ora, quando as ondas já estavam subindo para cima do barco, foi que então os discípulos resolveram recorrer a Jesus. Jesus, então, é despertado para participar daquela luta, participar daquele combate, né, que eles estavam tendo ali. Quando a Bíblia fala, já se enchia o barco. Quer dizer, queridos, quanto tempo você vai esperar para buscar o favor do Senhor? Quanto tempo você vai ficar confiando na sua capacidade? Ai, não vou incomodar o mestre, não é verdade? Ai, Deus tem muita coisa. Ai, Deus tem muita coisa, eu não vou incomodá-lo com isso. E assim anda a vida das pessoas. Quando já está submergindo, aí elas resolvem se mover e recorrer a Deus. E nós nos baseamos até, né, naquilo que não deixa de ser uma verdade, aquele ensino, né, que nós ouvimos tanto, faça a sua parte, né, que Deus fará a parte dele. Amém? O que está no alcance das suas mãos, faça. Mas, queridos, que tal nós começarmos a participar ao Senhor até as pequenas coisas das nossas vidas, até os pequenos detalhes,
Até quando você vai deixar para buscar ao Senhor só quando tiver tudo desabando? O que mais precisa acontecer? Como diz aquele conto do Joãozinho, né? Começou a tempestade e foi subindo, e ele falou: "Ah, Deus vai me livrar". E ele clamou: "Ai, Deus vai me livrar". E foram lá com um barquinho na porta da casa dele: "Vem, Joãozinho, entra no barquinho". Ele: "Não, Deus vai me livrar. Eu tô confiante". E o barquinho foi embora. E Joãozinho subiu para cima da mesa já. E de repente veio outra embarcação mais forte. "Vamos, Joãozinho". "Não, eu tô tranquilo, né? Deus vai me livrar". De repente, Joãozinho já estava em cima da casa. Tinha um helicóptero lá. "Vamos, Joãozinho, sai daí". Ele: "Não, eu tô tranquilo". E aí aconteceu que a água cobriu a casa e Joãozinho pereceu. E ele chegou no céu todo bravo. "Ah, meu Deus, eu esperava no Senhor, estava confiante, e o Senhor não me salvou". E o Senhor falou: "Olha, eu te mandei barquinho, eu te mandei barcão, eu te mandei helicóptero, e você, né, não agiu, você não aceitou". Então eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, esses discípulos tinham Jesus no barco, só que eles eram: "Deixa Jesus adormecido. Ah, não, deixa Jesus lá, não vamos incomodar", né? Afinal, eles eram do mar. Afinal, eles conheciam. Pedro estava lá, ele era um grande pescador, não é verdade? Imagina, não vamos incomodar, não. E aí a situação vai piorando, vai piorando. Aí depois ele: "Mestre, o senhor não está percebendo? Às vezes você quer que Deus por si só tome a sua luta, Deus por si só resolva tudo, e aí se o Senhor por si só age sem você clamar, você acaba recebendo mérito para si mesmo. Se ali no começo, né, Jesus lá na popa dormindo, imagina, ele só levantasse a mão, ninguém nem visse, enquanto estavam estendendo as lonas e puxando e fazendo, lutando, né? Jesus só lá do fundo estendesse a mão assim e falasse: "Cessa, vento, cala-te". O que eles iam achar? Que era mérito deles, que eles venceram, fizeram tudo aquilo, porque eles foram bons, não era verdade? E a hora que eles saíssem ilesos da tempestade, eles ainda iam dizer: "Ah, Jesus, o senhor nem sabe o que eu passei". Só que Jesus espera que nós recorramos a Ele. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, começa a apresentar a sua vida toda diante de Deus. Não espere terríveis coisas acontecerem, não espere, né, o cúmulo acontecer para você se lembrar de buscar ao Senhor, para você resolver se levantar e recorrer a Deus. Não, é hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação, diz a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e com o teu coração você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Então, comece a buscar a Deus agora. Já está difícil, mas ainda está sobre o teu controle? Você acha que ainda é algo que dá para você resolver? Já ponha na mão do Senhor. Não espere chegar no ápice. Não espere se tornar uma tragédia. Não espere chegar no cúmulo do problema, da dor, para você então recorrer a Deus, para você então resolver buscar a presença do Altíssimo. Desperte a fé no teu coração. Jesus disse para eles: "Como vocês não têm fé? Como vocês não têm fé? Como eles não creriam que o Senhor que estava ali com eles era poderoso e tinha interesse em ajudá-los naquela batalha? Como você não tem fé de achar que Deus não se importa, de que você não deve incomodá-lo,
de que isso é assunto teu, ainda está no teu controle, dá para você resolver, já põe na mão de Deus, já põe na mão de Deus. E você não terá dores maiores, tristezas maiores, desespero maior e nem choro maior. Quando eles chegaram no ápice do desespero, então eles já foram até Jesus desesperados. Jesus falou: por que estáis tão temerosos? E eu quero dizer para você hoje, aprenda a buscar ao Senhor. Jesus disse: até agora não tendes pedido coisa alguma em meu nome. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, quebra essa malignidade que o povo anuncia, né? De que você não deve incomodar o mestre. Oh, querido, em nome de Jesus, nunca é incômodo, não é verdade? Você ser buscado por quem você ama. E assim é Deus. Deus te ama. Nunca será um incômodo você entrar na presença dele. O próprio Deus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Nunca o Senhor realmente vai achar que você está errado de buscá-lo? Imagina, imagina. Busque-o, coloque já a causa diante do Senhor. É pequena? É grande? Não importa. Ele é poderoso para te salvar. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.